O aumento do número de divórcios significa que mais gente está disponível para casar outra vez. O chamado recasamento vai mudando aí o perfil da família brasileira. E para esclarecer detalhes sobre a separação e o divórcio, nós recebemos hoje aqui no Bom Dia o titular da 4ª Vara da Família, o Luiz Cláudio Chaves, está aqui com a gente. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, uma satisfação. Bom dia, seja bem-vindo. Doutor, o senhor falou aí justamente focar a questão da família, focar a questão social aí. Muita gente às vezes acha que permanecer no casamento mesmo em conflito é a melhor saída. Nem sempre. Eu acho que a melhor saída é sempre o amor, é sempre o respeito. Então, em determinadas situações, o relacionamento está tão desgastado que é melhor separar, divorciar. Agora, ao divorciar, é preciso ter cuidado para não utilizar o processo como um instrumento para atingir o outro e nem utilizar o filho para atingir o parceiro, o ex-cônjuge. Acho que isso é fundamental, preservar o interesse das crianças e dos adolescentes no eventual divórcio. E esse é um ponto cada vez mais abordado pela justiça, né? Antigamente se tinha aquela máxima de que o filho sempre vai ficar com a mãe, mas diante de tantos conflitos, hoje se analisa até de uma outra forma essa questão, né? Na realidade, as crianças e os adolescentes são titulares de direitos, então eles ficam com quem for melhor para eles. O foco é o interesse do menor. Então, num eventual divórcio, é preciso ver isso, o que é melhor para aquela criança, para aquele adolescente. Em situações extremas, o melhor pode ser ficar nem com a mãe ou com o pai, na casa até de uma família substituta. Mas isso é a exceção da exceção. A regra é ficar com um dos pais, aquele que tiver melhores condições emocionais para encaminhar esta criança na vida. O senhor fala em condições emocionais, o VT falava em justamente procurar ajuda e as pessoas às vezes têm vergonha de conversar, por exemplo, com um psicólogo ou um psiquiatra aí para fazer uma análise. Agora, com tantas mudanças, o interessante é que os pais, até na hora de divorciar, têm uma maturidade para lidar com isso, né? Eu estava olhando a cartilha do CNJ, aliás, é uma belíssima iniciativa, mas essas recomendações aí são sempre tudo aquilo que muitos pais não fazem. Então, preservar o filho, o interesse das crianças, não utilizar o processo como instrumento para atingir o outro, não utilizar os filhos, para não praticar a chamada alienação parental, que basicamente é não ficar falando mal do outro cônjuge e utilizar a criança para isso. Então, eu acho que se puderem separar, porque, veja, todos os dias nós vemos nas varas de família casamentos que não deram certo. A pessoa precisa ter dignidade também para se saber se divorciar, se separar. Então, às vezes, não é porque a relação deu certo que aquela pessoa não pode dar certo como pai e como mãe. Pode ter sido um mau esposo, uma má esposa, mas pode ser um bom pai dali para frente, deve ser um bom pai, porque a responsabilidade, o poder familiar vai continuar mesmo após a união daquelas pessoas. Agora, a gente viu aí a estatística que aponta um aumento considerável do número de divórcios nos últimos anos. Agora, antes acontecia somente a separação, né? Muitas vezes as pessoas não iam para o divórcio por questões legais, enfim, pela burocracia. Como é que hoje a justiça analisa essa evolução dos números? Bom, essa questão numérica aí é simplesmente que tem sido atendida uma demanda que estava represada, porque hoje os divórcios, quando não há interesse de menor, por exemplo, e é consensual, pode ser feito até mesmo extrajudicialmente num cartório. Assim como o término da exigência da prévia separação e terem acabado com a exigência dos 2 anos de separação para fazer o divórcio direto, então o que aconteceu? Ficou mais fácil se divorciar. Então, ao abrir a porta, então por isso que tem uma demanda maior, mas é porque está sendo comparado com aquele período onde era mais difícil. Então, quando você abre a porta e acaba com aquela demanda reprimida, há um aumento. Mas isso vai se estabilizar, não é que o casamento esteja em crise no Brasil, acho que não. Eu acho que o casamento nunca vai deixar de estar em alta no país, porque é o amor, gente, é a materialização. Pelo contrário, diversas formas de casamento, não só entre pessoas de sexo diferente, até mesmo as uniões homoafetivas. Então, porque sempre as pessoas têm o direito à felicidade. Então, é preciso abrir as portas para que as pessoas busquem. Então, se determinada união não deu certo, então termina e iniciam-se novas uniões. Aquilo que o Cleito falou no início aí. Então, se existirem os divórcios, tem mais pessoas disponíveis para casar. O importante, então, é ser feliz, como ele falou. É interessante, né? A visão da justiça sobre o amor, né? É verdade. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia para o senhor. Bom trabalho. Bom dia.